Já imaginou a solidez que uma empresa precisa ter para crescer seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos? Hoje a gente vai estar falando sobre esse seleto grupo de empresas que crescem seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos, conhecidos no mercado como Dividend Kings, ou os reis dos dividendos, e nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber antes de investir nesses reis e entender o porquê eles são conhecidos como reis. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse assunto. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre os Dividend Kings. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também, para você não custar nada e ajuda nosso alcance aqui, então comenta para dar uma fortalecida no canal. Então vamos lá, começar dos primórdios. Os Dividend Kings são empresas extremamente consolidadas que crescem seus dividendos há pelo menos 50 anos consecutivos. Dessa forma a gente consegue imaginar a solidez de uma empresa que cresce seus dividendos no mínimo desde 1970. É uma lista com alguns nomes interessantes, alguns nomes bem conhecidos, alguns nem tanto, mas no caso aqui a gente consegue perceber que é uma lista composta de praticamente 30 empresas e você vai conseguir encontrar uma certa diversidade. A gente vai ter empresas de fornecimento de água e gestão como um todo de fluidos. Além disso, a gente vai encontrar empresas com foco industrial, algumas empresas mais remotas que a gente consegue enxergar que são atreladas a tabaco. E o interessante é que todas elas têm um ponto extremamente em comum: a solidez. Apesar de você não ter um crescimento muito grande nessas empresas, a gente pode esperar aí uma certa solidez nos seus resultados. E o porquê essas empresas acabam tendo um crescimento um pouco mais frustrante? A gente consegue enxergar que a fórmula por trás do crescimento de uma forma contábil simplesmente é o ROI, o Return on Equity, ou que a gente consegue chamar também de retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o capital investido, multiplicado pelo capital retido. Quanto maior é a taxa de distribuição, né, o famoso payout, menor tende a ser o crescimento da empresa, porque ela está simplesmente deixando de reinvestir seu capital para distribuir para os seus acionistas. E a gente precisa sempre colocar isso na mesa. Não é simplesmente porque uma empresa paga dividendos que ela é uma ótima empresa. Isso pode ser um indicativo de uma certa fragilidade. Existem algumas empresas que pagam dividendos, mas de uma forma não muito sólida, que elas não utilizam do seu fluxo de caixa, elas utilizam de empréstimos, de dívida para conseguir manter essa reputação na praça, entre aspas, assim. A empresa que é a mais antiga nessa lista dos Dividend Kings é a American Water State, código de negociação AWR. Ela cresce seus dividendos há mais de 66 anos consecutivos. A gente consegue fazer um paralelo assim bem amplo, até para simplificar seu negócio, como se fosse uma Sabesp, entre aspas, dos Estados Unidos. Consequentemente, a gente vê que é uma empresa do setor de utilities. E o setor de utilities tende a ser um dos setores mais resilientes que a gente tem no médio e longo prazo. Até para não ficar um vídeo extremamente extenso e chato de eu trazendo a lista de todas as empresas, eu vou estar colocando uma imagem aqui com todas as empresas que a gente consegue enxergar. Então a gente vê alguns nomes mais conhecidos que tem até análise aqui no canal. A gente tem Federal Realty, que a gente tem um vídeo completo analisando aqui. A gente tem Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate, Target. Além disso, a gente tem a American Water State, que eu tinha comentado antes com vocês. A Hormel Foods, que é uma empresa que eu gosto bastante. A Lewis, que é a principal concorrente da The Home Depot. Parker Hannifin, quem atua no mercado industrial, principalmente na área de tubulação, conhece bastante essa empresa, entre diversas outras como Johnson & Johnson, Stanley Black & Decker. Mas o caso aqui é a gente conseguir entender o que eles têm em comum, que nada mais é do que uma alta estabilidade. Uma coisa bem interessante que a gente consegue observar também é a performance dos Dividend Kings histórica comparado com o S&P 500. Se a gente for pegar um retorno médio histórico dos últimos 20 anos comparando a lista dos Dividend Kings com o S&P 500, e a gente for observar o Total Shareholder Return, que a gente vai estar somando ali os buybacks, que são as recompras, a gente vai estar somando o que eles estão distribuindo em dividendos e também o seu retorno do capital. Fazendo todo esse retorno de uma forma mais ampla, a gente vai observar que os Dividend Kings têm uma performance acima da média do mercado. Um TSR, né, o Total Shareholder Return, próximo de 12%, cerca de 11,6%, enquanto o S&P 500 entregou cerca de 10,2% ao ano. Além disso, a gente não pode simplesmente ficar esperando um grande crescimento. A gente precisa entender que cada empresa tem um certo objetivo.
E normalmente os Dividend Kings são empresas mais focadas em valor. Para quem conhece mais sobre Value versus Growth, a gente vai ver que empresas de Value tendem a ter uma volatilidade menor, mas também um crescimento menor. Não adianta você comprar cegamente essas empresas, até porque não vale a pena comprar nada cegamente. Mas pode ser uma ótima lista para você começar seus estudos. Se você está pensando em começar a investir em algumas stocks, fazer um stock picking lá nos Estados Unidos, eu sugiro que você pegue essa lista dos Dividend Kings e filtre do maior para o menor e vai estudando assim. Então começando lá com Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive. Dessa forma você vai conseguir assimilar os negócios de uma forma mais simples, até porque quem não conhece uma Colgate, uma Coca-Cola, uma Johnson & Johnson, e assim você vai começar investindo de uma maneira mais consolidada, um pouco mais sólida. E consequentemente, no longo prazo, isso tende a dar ótimos frutos. Isso considerando de uma forma mais ampla. E a maior desvantagem que você vai ter aqui é que você não vai conseguir encontrar um ETF que replique único e exclusivamente os Dividend Kings. Até porque não existe nenhum no caso. O mais próximo que a gente tem é o NOBL, que são os Dividend Aristocrats. São empresas que crescem seus dividendos há mais de 25 anos consecutivos, mas que fazem parte do S&P 500 também. Então acabam excluindo ali algumas empresas, umas small caps. Mas é o mais próximo que a gente vai encontrar. Dessa forma, eu acho que a forma mais interessante de a gente se expor aos Dividend Kings é por meio do stock picking, mas um stock picking mais conservador e também dentro do seu círculo de competência. No Corona Crash, eu consegui observar o quão importante é você ter ativos um pouco mais resilientes, um pouco mais antifrágeis, que no caso eram os Dividend Kings. Enquanto o mercado desabava lá caindo 20% e 30%, alguns ativos como Coca-Cola e Johnson & Johnson seguraram bastante minha carteira, caindo lá entre 10% e 12%. É bastante? É. Mas só que é basicamente a metade do que o mercado como um todo caiu. Então pode ser interessante você fazer uma mescla entre uma ponta mais arriscada com crescimento e uma ponta mais conservadora com alguns ativos mais consolidados. Lembrando que no curto prazo a gente não pode prever nada. Pode sair algum fato relevante, alguma notícia ali que vai impactar esses ativos. Mas no longo prazo eles tendem a se provar e quem sabe se tornarem os deuses dos dividendos, crescendo seus dividendos há mais de 100 anos consecutivos. Já imaginou? Daqui 50 anos, seus filhos falando sobre isso? Acho que pode ser bem interessante. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas empresas? Vocês já conheciam elas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E também quero saber de vocês quais são os próximos estudos que eu trago, porque eu quero trazer um Dividend King, algum ativo da lista que eu mostrei aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima e tchau!